I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala pessoal, uma aulinha que eu tinha mencionado no vídeo de ângulos internos, que seria a abordagem posteriormente dos ângulos externos. Ângulos internos nós aprendemos que são os ângulos que estão aqui logo dentro do triângulo, e são 3. Nesse caso, não só para o triângulo, eu estou focando no triângulo, mas o quadrado também tem seus ângulos internos, o retângulo também tem o seu losango, qualquer figura plana, como pentágono, também tem, né, os seus ângulos internos e externos. Bem, nós vamos estar focando no triângulo, mas posteriormente nós vamos falar dos outros polígonos, ok? Vamos lá. Falando agora de ângulos internos, vamos lembrar um pouquinho. Falei que eram 3, eles se localizam aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de A, porque está no vértice A. No vértice B, eu vou dizer que aqui é o ângulo B. No vértice C, eu vou dizer que eu tenho um ângulo C aqui. Um ângulo C. Bem, o que seriam então os nossos ângulos externos? AB é um segmento de reta, mas eu posso fazer como uma reta. Retas são pontos infinitos. Então, se eu, ao invés de fazer esse triângulo com segmento de retas que comecem em A e terminem em B, comecem em A e terminem em C, eu fizer uma reta infinita, ela vai se prolongar. Todos esses pontos que estão aqui, ó, não só para em C, mas também ela se prolonga aqui para o infinito, tá? Essa daqui do A também, ó. Ou seja, eu peguei 3 retas que nunca acabam, 3 retas infinitas, uma inclinada nessa inclinação, uma deitadinha aqui, e a outra essa daqui inclinada, ó. Essa inclinação aqui. Peguei 3 retas infinitas agora, cruzei elas e encontrei esse triângulo. Bem, esse triângulo tem seus ângulos internos, só que aí surgem algumas coisinhas que nós não entendemos, ó. Ainda. Isso aqui. Vou chamar este nosso camarada de ângulo X. Observem que é o ângulo que não está dentro do triângulo. Nós chamamos este ângulo de ângulo externo, justamente porque ele está fora. Mas para ser ângulo externo, ele não precisa, ele não basta só estar fora. Além dele estar fora, ele tem que estar ao lado de um ângulo interno. Ou seja, C e X estão um do lado do outro, são ângulos adjacentes. Como nós vimos na videoaula de ângulos, eu vou anotar aqui, para a gente não esquecer. Vou colocar aqui embaixo. C e X, eles são ângulos adjacentes. Significa que eles estão um ao lado do outro. Muito bem. Se eu conheço C, como é que eu posso descobrir então o ângulo externo X? Observem que isso aqui, ó, é uma reta que eu estendi agora, não é mais só o segmento de reta AC, é uma reta infinita na horizontal. E olha só, o ângulo formado por essa reta, ó, é um ângulo raso. Nós vimos também que o ângulo raso mede 180. Então a soma de C com X tem que dar 180 graus. Então, C somado, o ângulo C somado com o ângulo X, ele me dá o ângulo raso de 180 graus. Certo? Então, são ângulos
adjacentes suplementares. Certo? Então, achamos o nosso ângulo externo X. Muito bem. Mas só existe este ângulo externo? Fica a nossa pergunta. Não, digo que não. Este ângulo aqui, ó, também existe, por quê? Tem um vértice em comum a duas semi-retas. Então, essa abertura entre elas forma um ângulo. Este ângulo eu vou chamar de ângulo Y. Este outro ângulo aqui, ó, vou colocar de uma outra cor. Vou chamar esse de Z. Quase a mesma cor. Não é a mesma cor não, mas ficou como se fosse a mesma cor. Bem, como então vou descobrir o Y e o Z? Nós sabemos, também pela aula de ângulos, que C e Y são ângulos opostos pelo vértice. Opa, vértice, que no nosso caso é o vértice C. Este ponto. Observe que aqui desse lado tem um C e do outro lado, ó, o Y. Esta é a reta que forma o C, que também, ó, forma o Y. E esta outra é a reta que forma o C, ó, e também forma o Y. Então eles são opostos. Tá certo? O X da mesma forma. Essa reta forma o X e forma o Z. Essa parte de cá. Essa parte da reta, ó, forma aqui o Z. E quando vai para o vértice, a outra parte forma o X. Então, as duas retas formam o X e o Z. São também opostos pelos vértices. Assim como X e Z também são opostos pelos vértices. Também opostos pelo vértice. E o que isso quer dizer? Que eles são iguais. Se C for 30, Y também é 30 porque ele é oposto pelo vértice. Se o X, ó, se aqui é 30 para 180, falta quanto? 150, né? Se o X é 150, o Z também é 150 porque ele é oposto pelo vértice. Entenderam? Então digo que eu posso tirar a conclusão que C é igual a Y, X é igual a Z. Por quê? Porque são opostos pelo vértice. Essa é a propriedade que nós estudamos lá na aula de ângulos. Ok? Muito bem. Nós analisamos aqui do vértice C e do vértice A. Eu tenho um ângulo interno A. Ó, eu já vi aqui que o ângulo oposto pelo vértice, já posso identificar que o oposto pelo vértice está bem aqui, ó. Olha só. Linha formando o A e o outro ângulo externo formado também pela mesma linha, pela mesma reta que forma o ângulo A. Então esse aqui também é um ângulo A, só que o ângulo A o que? Externo. Vou botar um Azinho aqui, vai dizer que é um ângulo A externo. É a mesma medida. Se aqui for, vou colocar aqui, vamos colocar aqui, falei que aqui é 30, né? Vamos colocar aqui 60. Se aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. Certo? É a mesma medida. Só que esse aqui está do lado de fora, é um ângulo externo. E esse aqui está dentro do triângulo, é um ângulo interno. Muito bem. Vamos lá. Nós temos aqui também, ó. Vou chamar este senhor de ângulo P.
Quem é P? Eu disse que A é 60. P é o suplemento para chegar em 180. Então, 120. Vou anotar aqui então, ó, que A e AE são ângulos opostos pelo vértice. Então, ângulo A e o ângulo A externo quer dizer que eles são opostos pelos vértices, são iguais. São opostos pelo vértice A. Nesse caso é o vértice A. Esses ângulos opostos, tá? Aqui tem um ângulos, tá? São ângulos opostos pelo vértice, que são iguais. Então, a medida, né? Vou botar aqui, né? A medida de A ângulo, vou colocar aqui, ó. É igual a medida de A ângulo externo, tá bom? Então tá aqui, ó. Bem, o P é o suplementar. Vamos anotar aqui que o ângulo P, já que é suplementar, né? P mais o ângulo A tem que ser igual a 180 graus, pois são ângulos adjacentes. Por que eles são adjacentes? Vamos lá dar uma olhada no P de novo. Olha só, o P está do lado do A. Então, por estar ao lado, ele é um ângulo adjacente. Como estão numa mesma reta, essa reta horizontal aqui, eles formam um ângulo raso de 180 graus, então eles são suplementares. Neste caso, o P vai valer 120 se A for 60, para formar 180. Beleza. Então, o oposto pelo vértice, ó, essa reta forma o P, essa parte também vai formar esse outro ângulo do lado de cá, ó. Esta reta vai formar o P e aqui a outra parte dela vai formar esse ângulo desse lado, ó. Então é oposto pelo vértice. Aqui também é igual ao ângulo P, certo? Muito bem. Eu tenho aqui agora o vértice B. O ângulo oposto pelo vértice eu já posso ver que é esse, ó. Então aqui vai ter a mesma medida de B, só que é um ângulo externo. Aqui eu vou ter um ângulo externo que é para completar 180 com esta reta aqui, ó. Então complemento aqui para 180, ó. Eu chamo de ângulo suplementar, que eu vou chamar de Q. Então eles dois são ângulos adjacentes e ângulos suplementares, pois a soma deles dois dão 180 graus, que é o ângulo raso. E é oposto pelo vértice, ó, se aqui, ó, ao cruzamento de duas retas, essa reta vai formar também este ângulo, e esta outra aqui, essa parte vai formar também este ângulo que está aqui, ó. E essa mesma reta vai formar, essas mesmas duas retas vão formar esse ângulo daqui, e essas mesmas duas retas vão formar esse ângulo daqui. Bem, se essas retas formam esses dois ângulos, são opostos pelo vértice B. Então aqui também é a medida do ângulo Q. Certo? Pois bem, tivemos todas essas considerações. Nós vimos com cuidado na aula de ângulos e agora estamos conhecendo os ângulos externos. Bem, vamos fazer mais um exemplo que eu vou trazer agora, os ângulos adjacentes complementares. Muito bem, temos aqui agora um exemplo. Nós vamos utilizar o complementar ao invés do suplementar. Vamos lá. A minha questão é simples. Eu quero descobrir quem é este ângulo desconhecido aqui, que é um ângulo externo
é ângulo H. Ele é externo porque ele não está dentro da figura plana, certo? Não está dentro no meu caso aqui, o triângulo. E ele é H. Bem, eu sei que nós temos aqui os ângulos internos. Neste caso aqui, como o vértice A, esse é o ângulo A. Esse eu vou chamar de ângulo B. E este ângulo aqui, que já está aqui, tá? É o ângulo C, do vértice C. Muito bem, eu tenho os três ângulos internos do meu triângulo. Olha só, esse H aqui, ele agora não está completando uma reta, certo? Ele está completando aqui um L. Bem, nós estudamos lá o que seria isso aqui, ó. Ao formar um L perfeito, nós temos então a criação de um ângulo reto. E se vocês observarem que BCCA é um L perfeito, esta reta até o ponto A, esta semi-reta até o ponto A, e de A até C também forma um L, ó. Vamos considerar que é um L perfeito também, ó. Então, se aqui forma um L perfeito e forma 90 graus, esse L perfeito também vai formar 90 graus. Entenderam? Essa é a jogada. Então, vamos anotar um pouquinho. O ângulo H e o ângulo. Vou colocar aqui um ângulo A, também de azul. Vou circular aqui, ó. Porque esse ângulo é o ângulo interno e este outro ângulo aqui é o ângulo externo. São ângulos adjacentes. Mas professor, por que são adjacentes? Porque estão um ao lado do outro e são complementares. Opa, mudei agora o nosso entendimento. Mas por que isso, professor? Vocês vão entender. Pois formam, vou colocar aqui pois somados, tá? Vou colocar aqui pois somados formam o ângulo reto, que neste caso é 90 graus. Como assim, professor? Olha só. Estou dizendo que aqui há a formação também de um ângulo reto, 90 graus. Se é 90 graus, A mais H, ó, se eu somar o H com o A, eu vou ter então como resultado 90 graus. Como é 90 graus, eu chamo esses ângulos de ângulos adjacentes complementares, certo? Para 90 graus eles são complementares. No outro caso, suplementares para 180. E a diferença é que o 180 está dado numa reta e o 90 ele é feito a partir de um L. Tá certo? Então vamos pesquisar aqui nesta imagem, nesta figura, alguns outros ângulos externos que podemos encontrar. Vou começar aqui com o vértice C. Eu quero saber então quem é este outro ângulo aqui, ó. Eu vou chamar de ângulo D. Quanto é que vale D? Olha, eu sei que esse quadro é de um ponto, vale 90 graus. Se aqui é 90 graus, aqui vai formar quanto? Ora, eu sei que, ó, eu posso representar como assim, ó, ângulo interno e ângulo externo. Isso aqui a gente conhece, é 180 graus. Então, para dar 180 e aqui é 90, D tem que ser também 90. Tá vendo? Então, C
mais o ângulo D, eles estão formando 180 graus. Nós temos então mais um caso de suplementares. Que esse C, eu tenho certeza que, ó, tá me dizendo que o C é 90 graus. Para dar 180, tem que somar com mais 90 graus, ó. Então achei aqui que o D também é 90 graus. Eu posso escrever então outro quadradinho aqui do lado com um ponto. Porque em uma reta forma um ângulo de 180 graus, que é o raso, certo? Então aqui, ó, formou 90, aqui formou 180. Tem um complementar, um suplementar, tá certo? Vamos lá. Partindo agora para o vértice A aqui, ao invés de fazer por segmento de reta, ou semi-reta, eu vou fazer uma reta inteira. Se aqui fosse a reta toda aqui na vertical com infinitos pontos, uma reta inteira aqui, ó. Isso que eu estou fazendo, nós chamamos na matemática de prolongamento. Prolongamento de reta, certo? Estou fazendo esse triângulo agora com uma reta na diagonal, uma reta na horizontal, uma reta na vertical, certo? Essas três retas são infinitas, elas não têm fim, elas continuam. Então, se eu prolongar elas para tender ao infinito, ainda tem essa reta aqui vertical, então são duas na vertical, uma na horizontal e uma na direção inclinada. Bem, eu tenho aqui a formação desse triângulo, algumas retas, e nessas retas, na parte externa do triângulo, formam-se ângulos. Por exemplo, aqui forma um ângulo, aqui vai fazer também um ângulo, ó, outro ângulo, são ângulos externos. Neste caso, nós temos um ângulo aqui, outro ângulo aqui, mais um ângulo aqui, outro ângulo aqui. Aqui nós vamos ter a formação deste outro ângulo e deste. Observem que nós temos vários ângulos externos, mas cada um deles tem uma relação para obedecer. Por exemplo, nós aprendemos que existem alguns ângulos que são opostos pelo vértice. Vamos identificar aqui esses ângulos opostos pelo vértice. Olha só, como é fácil. O ângulo A é um ângulo interno que a gente conhece. Essa reta forma esse ângulo e esta reta também forma o ângulo A interno. Essas duas retas também formam este outro ângulo aqui, ó. Então, eles são opostos pelo vértice A. Eu digo que ele também tem a mesma medida que A, só que ele está do lado de fora. Certo? Eu já sei que esse H está aqui, ó, formado por esta reta vertical e esta reta inclinada. Mas se você continuar aqui no prolongamento, você observa que também é formado por essas duas retas este ângulo aqui, ó. Então este ângulo é oposto pelo vértice A, que é o ângulo H também. Nós não conhecemos este ângulo X. Ele é novo pra gente. Mas é tranquilo da gente encontrar, ó. Se aqui eu tenho a soma de H com A dando 90, esse aqui vai dar quanto? É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Se tem um 90 dentro, o ângulo externo ao lado também é 90 graus. Tá vendo aqui? Por que 90 graus? Porque tem que ser suplementar. Então, o ângulo X somado com o ângulo H somado com o ângulo A tem que dar 180 graus. Olha só, isso aqui não é um ângulo de 180 graus, ó. Não é o mesmo ângulo que está aqui sendo formado. Olha ele aqui, só que está formado agora com três ângulos.
A soma desses três ângulos tem que dar um ângulo raso, que é também suplementar. E como estão um ao lado do outro, são também ângulos adjacentes, certo? Então eu posso fazer a soma deste ângulo e oposto pelo verticial, essa reta forma este ângulo e esta reta também, mas estas duas retas também formam este daqui, que é o mesmo valor de x. Prontinho, ângulos externos opostos pelo vértice. Se aqui eu tenho B e essas duas retas formam B, essas duas retas também formam este ângulo aqui, ó, que está de frente para o B. É o meu B do lado de fora, certo? Mesma medida. Então, esses dois ângulos externos que apareceram, que eu não conheço, que eu vou chamar eles de ângulo E. Como é que eu consigo descobrir quem é o ângulo E? Simples. Olha, nós já sabemos aqui, ó, que se eu somar aqui, ó, se eu tirar essa parte aqui, eu tenho uma reta inclinada e essa reta aqui, ó, forma um ângulo de 180 graus. Então, eu sei que o ângulo B somado com o ângulo E tem que dar agora 180 graus. Então assim eu acho, fazendo o suplemento do ângulo, certo? E olha só, o B é o vértice. Essas duas retas aqui formam E, que também formam o que está logo à frente dele, ó. As duas retas também formam este ângulo que está aqui, que também é o ângulo E. Só que ele está oposto pelo vértice. Tá certo? Bem, utilizamos aqui o conceito de complementar para formar o 90 graus, ó. Bem aqui, esses dois ângulos somados dão 90. Suplementar para poder encontrar alguns outros ângulos e opostos pelos vértices, para encontrarmos aqui todos os ângulos externos. Bem, aqui como é C interno, oposto pelo vértice, aqui também é C. Se aqui é D valendo 90 graus, é oposto pelo vértice, também aqui é 90 graus, porque D é 90, D de cá também vai ser. E se C aqui dentro é 90, o daqui também vai ser. Então aqui também é 90 graus, né? Vou botar mais um quadradinho, um pontinho aqui. Tá certo, gente? Pronto, encontramos os nossos ângulos. Aqui como é 90 graus, eu já sei, então aqui também é, ó. Certo? Tá aí. Tá aí o nosso exemplo. A gente utilizando agora para ângulos externos. Deixa eu fechar aqui. Todo o nosso conhecimento das propriedades do ângulo dentro de um triângulo. Tá? Vamos depois fazer para outros polígonos. Até a próxima. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of